A gente tem informações sobre o São Paulo, né? O mercado da bola tricolor está em busca de reforços. Já sabemos quantos o São Paulo quer para 2024? O Belmonte falou numa entrevista recente, acho que foi para o canal do Arnaldo Ribeiro, em 3 nomes, né? Mas ele fala, eles precisam de mais um meia, precisa de um atacante para o lado do campo e precisa de um centroavante para reserva do Caleri. Entende-se que vai haver uma cereja do bolo, um jogador de nível Lucas, além da renovação com o Lucas, que é prioritária, mas essa cereja do bolo dependerá do mercado de quem o São Paulo eventualmente perca. Por exemplo, existe a possibilidade do Rafinha dizer que não vai jogar no ano que vem. O São Paulo negocia a permanência do Rafinha por mais um ano. Se o Rafinha sai, eventualmente, não é provável que saia. Se sai, essa cereja do bolo pode ser um lateral direito. Se renova o Lucas, a cereja do bolo pode ser um ponta. Se vende o Beraldo, improvável em janeiro, a cereja do bolo pode ser um zagueiro. Mas são 3 e a cereja do bolo. O Beraldo que acabou de renovar o contrato dele por um período bastante considerável e improvável que a gente fala, o PVC comenta, imagino, porque não é a janela mais forte, né, PVC? A principal janela seria do meio do ano que vem. O São Paulo entende que recebeu propostas de 12 milhões de euros e não vende por menos do que o dobro. Então, vamos falar em 25 milhões de euros. Se chegar uma proposta de 25 milhões de euros ou 30 milhões de euros, 30 milhões de euros, São Paulo vende. 25 milhões de euros, São Paulo estuda. 12 milhões de euros, São Paulo não vende. Isso vale para Beraldo e vale para Pablo Maia, que tiveram procuras do mercado inglês no ano passado. A gente está falando, então, 24 milhões de euros, é isso? Pelo menos. Mas para ser mais preciso, assim, 30 milhões de euros vende. 25 estuda. 12 de novo não vende. Só para fazer a conversão, o euro hoje está em 5,3, mas vou arredondar para baixo para 5 vezes 3, 15. Então, na base de 150 milhões de reais, seria uma proposta convincente para o São Paulo. Exatamente. Para abrir mão de um zagueiro que é total cara de Europa e imagino que vai ser muito natural essa sequência de carreira do Beraldo ali na frente. Quais são as posições, só para não perder de novo, PVC? Um meia, um ponta e um reserva para o Caleri. E mais a cereja do bolo, que é, dependendo de que posição você precisar, se sair o Rafinha, por exemplo, pode ser um lateral direito. Boa. Importante as movimentações que o São Paulo pode ter. Já de olho na Libertadores 2024, o São Paulo já está garantido classificado para a fase de grupos, porque é o campeão da Copa do Brasil e praticamente cumpre tabela nessa reta final do Brasileirão, claro, sem querer correr riscos de possíveis problemas com o Z4. Agora, a última mesmo, antes da gente fechar, vou te pedir uma de última hora aqui, que não estava combinado, mas é uma data que foi comemorada ontem e eu registro hoje, em homenagem também ao nosso Nelson Candelária. Vila Belmiro, 107 anos, PVC, um dos palcos mais históricos e icônicos do nosso futebol, a Casa do Rei por muitos e muitos anos. Qual que é a sua lembrança mais legal, saborosa, ou de jogo, ou de estadia na Vila Belmiro, que você pode compartilhar e dividir com a nossa audiência? A lembrança mais emocionante que eu tenho é com meu sogro. Meu sogro uma vez foi procurar um apartamento para morar em Santos e a gente passou a tarde em Santos, almoçou, e depois a gente foi para o Memorial das Conquistas. E aí ele se encantou pelo Memorial, mas ele se encantou mesmo porque o passeio do Memorial terminava no gramado. E ele ficou extremamente emocionado. Minha primeira vez na Vila Belmiro foi no feriado de 12 de outubro de 1986. Eu fui de ônibus de São Bernardo, onde eu morava, até a Vila Belmiro, assisti Santos e 13. E o 13 ganhou de 1-0, gol de Bill. E voltei a pé até a rodoviária. Cheguei na rodoviária e fui lembrado à força de que era feriado, porque tinha uma fila de 4 horas para conseguir um ônibus para voltar para casa. E a outra lembrança, eu já contei quando o Pelé faleceu, quando a primeira vez que eu encontrei o Pelé, em 1992, a gente marcou, o Santos tinha perdido, e de fato perdeu a taça do Mundial de Clubes. E o Santos, naquela ocasião, não tinha o Memorial das Conquistas, que é um passeio extraordinário, mas ele tinha uma sala no 4º andar da Vila Belmiro,
que era uma sala de quinquilharias, e os troféus estavam todos amontoados ali. E o Celso Zelt marcou com o Pelé, e o Pelé, sabe-se lá por quê, foi. E o Celso não podia ir, eu fui no lugar dele para procurar a taça junto com o Pelé. Que missão, hein? E a gente marcou, fui entrevistar a tia Jorge Cury para saber se a tia sabia da taça. A tia estava doente, ex-presidente do Santos, na década de 60. A governanta dele, eu perguntei, quantos anos ele tem? Ela respondeu, ele tem 92, mas ele não diz isso, ele só diz que ele tem 85. Então, tipo, não diga que ele tem 92. Aí o tia não sabia da taça, ninguém sabia da taça. O Pelé chegou pontualmente às 5 da tarde à Vila Belmiro. Estávamos eu e o repórter fotográfico Nelson Coelho. Ele desceu do carro com o motorista, veio caminhando na nossa direção, nos cumprimentou. A gente foi em direção ao hall do elevador, que é o mesmo hall, mas não é o mesmo elevador, o elevador já é maior, era um elevador de uma portinha só. O elevador desceu, chegou ao térreo, o Pelé foi entrando no elevador, saiu um pai com uma criança de uns 5 anos, e o Pelé foi entrando no elevador e o pai fez assim, absolutamente surpreso com a presença de Sua Majestade à sua frente. Então o elevador começou a se fechar e o pai disse, Pelé, ela quer muito o seu autógrafo. O Pelé bloqueou a porta do elevador, saiu do elevador, cumprimentou o pai, perguntou qual era o nome dele, abaixou, deu um beijo na garotinha, autografou o caderno de autógrafos dela, deu um beijo na garotinha, levantou-se, despediu-se do pai, chamou o elevador de novo. O elevador chegou e a gente subiu para procurar a taça naquela sala de quinquilharias. Não encontramos. O Santos pediu para o São Paulo a taça do Mundial de 92 e 93 e hoje, no Memorial das Conquistas, existem 2 taças dos Mundiais de Clubes do Santos, 2 réplicas feitas a partir do empréstimo das taças do São Paulo. Cara, que história espetacular, eu nunca soube disso, primeira vez que eu estou sabendo. Então, as taças do Mundial de Clubes no Memorial das Conquistas do Santos, que é um museu que fica na Vila Belmiro, são réplicas das taças dos Mundiais do São Paulo? São. Não da taça, não da Copa Toyota, né? Porque o São Paulo ganhava 2 taças. Na estátua do Tele, na frente do Morumbi, tem o Tele com as 2 taças, né? Sim. A Copa Toyota e o Mundial de Clubes. A taça Intercontinental e a Copa Toyota, porque o Mundial, a partir de 80, dava 2 taças. A Copa Toyota, patrocinada pela Toyota, e a Copa Intercontinental, que era o troféu oficial. Essas 2 taças intercontinentais, o Santos perdeu e o Santos refez a partir das réplicas dos troféus que o São Paulo emprestou para fazer a réplica.